Qual é a diferença, então, urologista e proctologista, só para a gente deixar meio claro agora? Né? Excelente pergunta, porque essa realmente é uma confusão que com alguma frequência a gente vê. Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e esse é o canal O Paciente. Neste canal eu me coloco no lugar de paciente e faço pergunta para os profissionais da saúde que provavelmente tu não faça porque não tem a parte médica para fazer as perguntas. Então eu vou fazer perguntas aqui que eventualmente ninguém faz para os médicos, né? Hoje eu estou com um colega aqui, meu colega de faculdade, Daniel Freitas, né, um urologista. Ele se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fez urologia na Santa Casa. Hoje ele trabalha lá na Santa Casa como urologista, né, cirurgião, urologista. Trabalha no Hospital Moinhos de Vento. E recentemente ele abriu uma clínica de urologia mesmo, né? Com outros colegas, sócios, né? Isso, uma clínica de saúde masculina, isso. Andrologia Moinhos. E hoje nós vamos conversar sobre a saúde masculina, basicamente, né? Então, hoje vai ser uma conversa meio misógina, né? Vai ser... Já vamos começar assim. Então, deixa eu te perguntar uma coisa já. Se a conversa é sobre homens, né? Os homens... Existe como eu diria, assim, uma conversa entre as mulheres, assim, até entre os homens, que os homens não vão muito ao médico, né? Uhum. Então, isso tem um pouco, existe um pouco, né? Existe. E na urologia talvez isso seja até um pouco mais complicado, porque os homens ficam um pouco mais envergonhados, porque tem uma ferida no pênis, ou tá com uma coceira. Como é que está funcionando isso na parte da urologia? Como é que é a tua experiência, Daniel? Obrigado. Perfeito. Cara, em primeiro lugar, queria te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui. Primeiro, a gente reencontrar, né, que é um grande amigo, de estar aqui conhecendo a tua clínica, né, com esse visual espetacular, né, então realmente um privilégio. A gente está aqui conversando também sobre um assunto que eu gosto de falar, né, então para mim um grande prazer. Esse tabu, assim, do homem procurar um médico, é muito cultural, né, cara? O homem é... Normalmente, né, tradicionalmente, o provedor do lar, ele tem dificuldade para demonstrar fraqueza, né, ele tem dificuldade para demonstrar suas vulnerabilidades, né. Então é clássico isso que tu falaste mesmo, né, de o homem ter uma grande barreira, assim, né, até procurar atendimento médico, não só médico, mas qualquer profissional da saúde, né, não só saúde física, saúde mental, o homem tem uma resistência maior. E isso acaba levando a muitos problemas, né? Muitas vezes isso leva a atrasos nos diagnósticos, né? E o homem acaba chegando quando tem algum sintoma mais importante ou quando já tem alguma complicação daquele problema que poderia ter sido adequadamente tratado mais cedo, né? E talvez isso justifique um pouco, né? Acho que não tudo, mas um pouco dessa longevidade pior, assim, né? A expectativa de vida menor dos homens em relação às mulheres. As mulheres são mais educadas, assim, para se cuidar. E uma pergunta, assim, uma dúvida em relação a isso, assim, as mulheres levam mais os homens, assim, na consulta, ou eles acabam indo sozinhos, ou não tem muita diferença? Sabe que é uma coisa que a gente observa ainda, assim, a mulher ligar e agendar a consulta, né? Para os seus filhos, para os seus maridos, às vezes para irmãos, né? Mulheres muitas vezes tomam as iniciativas, assim, mas eu tenho visto que isso até está mudando um pouco, assim, as mulheres se cuidam tão bem, acho que os homens estão começando a se cuidar um pouquinho melhor. Eu tenho visto mais no consultório, assim, no dia a dia, até homens procurando atendimento médico sem ter, antes de ter qualquer problema, sabe? Eu vim ver como é que eu tô, eu quero saber como é que está minha saúde, eu quero... ou alguma coisa assim, tô me sentindo meio cansado, quero dosar meus hormônios, como é que estão, sabe? Acha que tem a ver com, né, o que pode ter alguma relação com o nível hormonal. Isso tem sido muito, muito frequente, assim, até, sabe? Homens genuinamente preocupados com a sua saúde antes, né, de ter algum sintoma que seja algum sinal de alerta, de alguma coisa. Bom, tu estava falando ali do atraso diagnóstico, né? Então, dos fatores também que tem sempre gera dúvida, né, em relação à urologia, né, é essa diferença
entre o urologista e o proctologista. É verdade. Né? Porque se fala muito assim em exame, aquele famoso exame lá que o urologista faz. Depois de certa idade nós vamos ter que ir num urologista ou numa urologista, né? Numa médica urologista. É isso. Né? Então o homem fica com um pouco de medo e tal, né? E aí ele fica confuso, né? Com um proctologista que também faz esse mesmo exame eventualmente, procurando outras coisas. Isso. Né? Mas qual é a diferença, então, urologista e proctologista? Só pra gente deixar meio claro agora. Excelente pergunta, porque essa realmente é uma confusão que com alguma frequência a gente vê pacientes marcando consulta com uro, na verdade precisando de um procto e vice-versa, né? Procto lembra próstata, né? Então, às vezes o paciente acha que próstata, né, quem vai tratar é o procto. Na verdade, proctologia é uma especialidade super importante, né? O procto trata das doenças do intestino, né, do reto, do ânus, mas não trata necessariamente da próstata, né? A próstata faz parte do aparelho urogenital masculino, que, né, via de regra, está sob domínio, sob tutela do urologista. Né? Então, o exame de próstata, aquele rastreamento para câncer de próstata ou tratamento, avaliação das disfunções miccionais, né, que vão ser comuns ao longo da vida por aumento da próstata, né? Esses problemas devem ser avaliados, tratados pelo urologista. O procto, nós estávamos falando aqui no exame é um exame de toque, né? Que o médico ele põe o dedo no ânus procurando alguma patologia. O proctologista, eventualmente, ele faz esse tipo de toque para ver se tem algum nódulo, alguma coisa assim. Alguma lesão no reto, Isso. Né? Ou alguma doença hemorroidária. Tá. Né? Aí a pergunta do paciente, né, o paciente leigo, que sou eu, por que o urologista também põe o dedo no ânus, né, se ele não vai fazer nenhum exame no ânus, se não é essa a especialidade dele? Excelente. Porque, bom, o exame, na verdade o ânus é a via de acesso para a gente examinar a próstata. Né? A próstata é uma glândula que não pertence ao trato digestivo, pertence ao trato reprodutivo, né, e urinário masculino, e está em íntimo contato com a parede do reto. Né? Então a próstata, e especialmente a zona periférica da próstata, que é onde acontecem 75% dos cânceres de próstata, essa é a zona que está em contato com a parede anterior do reto. Então, quando a gente introduz o dedo no reto, a gente consegue palpar justamente essa zona da próstata, zona periférica, que é onde comumente vão aparecer pequenos nódulos que podem representar câncer de próstata. Né? Então, a próstata é um órgão acessível ao exame físico, né? Diferente da bexiga, diferente né, do pulmão, do fígado, né? A gente consegue palpar a superfície da próstata, então não tem por que a gente não examinar. Pelo ânus, então, consegue tocar, através do ver ânus, se ela está aumentada, ver se tem alguma... A gente avalia não só o volume, nesse caso, o volume até é o de menos, né? O tamanho da próstata, às vezes o paciente fica muito apegado ao tamanho da próstata, mas o tamanho não tem uma relação direta com o risco de câncer. Mas a gente avalia a consistência da próstata, a gente procura nódulos que podem significar, aí sim, né, regiões mais endurecidas que podem significar câncer de próstata. Né, e aí, na presença de qualquer alteração nesse exame, aí a investigação ela tem que ser um pouco mais aprofundada. Né. Normalmente se faz um exame de imagem, né, e esse exame de imagem confirmando alguma alteração, aí se parte para fazer uma biópsia da próstata, né, para confirmar esses achados. E o que é o que mais frequente, assim, dentro da urologia, assim, o dia a dia do médico, assim, o que mais chega para vocês? Cara, acho que o mais frequente... câncer de próstata é uma doença muito frequente, né? Especialmente no nosso meio. Mas não é o maior motivo para buscar atendimento médico, né? Acho que a principal causa são as disfunções sexuais mesmo. Né? Disfunção sexual que compromete o paciente em todas as faixas etárias. Né? A gente talvez a gente tenha uma tendência a achar que isso é um problema de paciente mais velho, né? Mas eu acho que o nosso estilo de vida hoje, né? A vida cheia de demanda, cheia de ansiedade, com privação de sono, né? Com outras preocupações, predispõe muito às disfunções sexuais. Né? Então a gente vê, né, disfunções sexuais em pacientes jovens, assim, aparentemente saudáveis, né?
e que estão tendo dificuldade aí com suas parceiros, né, para ter um bom desempenho e ficam extremamente abalados com isso, né? No momento que o paciente tem uma experiência ruim, né, isso já gera uma ansiedade gigante, né, para as relações subsequentes e quanto mais ansioso o paciente vai ficando, pior vai sendo o seu desempenho e ele acaba entrando num círculo vicioso, assim, que às vezes é difícil de quebrar mesmo, né? Mesmo num paciente jovem, saudável, assim, a gente não precisa imaginar que as disfunções sexuais, disfunção erétil, por exemplo, né, impotência sexual, que isso é um problema de paciente jovem ou com doença cardíaca ou diabetes necessariamente, né? Agora eu fiquei preocupado, né? Tu falou até para paciente jovem, né? Pode ter. Claro. Então, assim, ó, vamos entrar nesse assunto, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, assim, ó, sou um paciente broxa. Vamos botar nesses termos, assim, para o pessoal, todo mundo entender. Então, eu brochei, tá? Tô com uma dificuldade ali de ereção. A primeira coisa que a gente pensa, então o pênis, ele não tem um osso. Ele não tem osso, ele é puro, ele é músculo, vaso sanguíneo. E a gente pensando nesse sentido, assim, tem vaso sanguíneo, eu imaginava que seria com um vascular, um cirurgião vascular, mas eles vão num urologista. Isso. Como é que funciona essa... é com um urologista mesmo? É o melhor médico aí? Não, o vascular não vai ajudar? Como é que funciona? Porque a gente pensa, só te interrompendo antes da tua resposta, vou tomar uma pílula azulzinha, que normalmente o vascular pode dar, sim, ou qualquer um pode meu amigo pode me dar um. Nem precisa alguém. Né? Mas como ele é um vasodilatador, a gente imagina que não, eu indo num vascular eu posso resolver o meu problema. É simples assim. É simples assim? Né? Perfeito. Não, né? A gente tem que ter cuidado para não ter essa análise tão simplória assim, né? O pênis é um órgão vascular, né? Os corpos cavernosos do pênis, né? Eles têm uma trama, né? de estruturas vasculares, né? Que se enchem de sangue, né? E ele é firme o suficiente para aguentar a pressão ali dentro, né? E ficar com aquela rigidez, né? Conhecida. A disfunção erétil, quem vai avaliar e vai tratar, né? É o urologista. Mas uma coisa super importante é que muitas vezes a disfunção erétil, ela é manifestação sexual, manifestação peniana de uma doença sistêmica. Né? Aquele paciente que é diabético, que é um vasculopata, né? Que tem doença das coronárias, né? Obstrução das artérias do coração. Né? Esse paciente, ele vai ter uma disfunção erétil, muitas vezes é o que vai levar ele para consulta, e a gente não pode simplesmente achar que, vamos dar um remedinho para a disfunção erétil do cara, vai melhorar um pouquinho a ereção e deixar todo o resto sem tratamento. Né? Muitas vezes o paciente nem sabe que é diabético, o paciente não sabe que é hipertenso, o paciente não sabe que tem um risco de mortalidade cardiovascular. O problema dele é só a disfunção erétil. O problema dele é a disfunção erétil, ele quer resolver aquilo ali, né? E acho que é aí que está o nosso desafio, assim, né? A gente conseguir entender que aquilo é uma das manifestações de uma doença sistêmica, de uma doença aterosclerótica, né? De uma obstrução, né? Que pode estar comprometendo as carótidas, né? E aumentando o risco dele ter um AVC, comprometendo as coronárias, aumentando o risco dele ter um infarto, dele ter uma morte súbita. E então, simplesmente ir na farmácia e comprar um remédio pode atrasar o diagnóstico dessas outras coisas, né? Pode atrasar o diagnóstico do diabetes, pode atrasar, enfim, né? E outras coisas que também levam à disfunção erétil, né? Os transtornos emocionais, depressão, ansiedade, tudo isso também merece um diagnóstico adequado, né? Porque não adianta a gente focar na impotência em si, né? A gente tem que entender em que contexto aquilo ali está acontecendo, né? Acho que o grande papel do urologista é mapear todos os fatores que podem levar a um desempenho sexual ruim, né? E aí entram fatores vasculares, entram fatores metabólicos, entram fatores do estilo de vida, né? Do padrão de sono, características do relacionamento, porque às vezes o relacionamento não está bem, às vezes a saúde dele está ótima, o relacionamento está ruim, né? E ele está lá se cobrando um desempenho sexual esplêndido, mas o relacionamento está ruim, né? Então, a gente tem que mapear tudo isso, né? E avaliar desses fatores o que é modificável, o que a gente consegue tratar
E, eventualmente, o que a gente não conseguir tratar, a gente vai ter que compensar com alguma forma de tratamento, né? Aí específico para a disfunção erétil. Afinal, aquilo ali está incomodando, aquilo tem um impacto importante na qualidade de vida do paciente, então aquilo precisa, vai ser tratado, né? Mas junto com os outros fatores causais também, né? Esses fatores, entrando nesses problemas que o paciente tem alguma doença sistêmica, né? Existe a possibilidade dele, tratando essa doença sistêmica, se reverter essa disfunção, né? Ou ele teria que tratar o problema sistêmico mais a disfunção? Eu acho que, digamos assim, normalmente o que a gente faz é as duas coisas em paralelo, né? Porque não tem por que também deixar um paciente, né, com um sintoma que o incomoda e que compromete sua qualidade de vida, compromete seu relacionamento, né? Se tem tratamento, a gente começa a tratar, né? Mas muitas vezes o paciente que está deprimido, né, ele vê aquela disfunção sexual, diminuição de libido, né, e disfunção erétil, que na verdade é parte de uma síndrome depressiva, né? Claro, quando ele começar a tratar a depressão, a libido vai melhorar, o desempenho sexual também vai melhorar, né? Mas às vezes esses processos são um pouco mais demorados, né? Então até ele consultar com um psiquiatra, aderir, começar uma psicoterapia, iniciar um tratamento e ver o resultado desse tratamento, paralelamente a gente vai tratando também a questão sexual, né, de uma forma mais objetiva, né, só pensando na rapidez de resposta, né? Acho que uma coisa... Tratar as duas coisas em paralelo, na verdade, vão ter um efeito sinérgico, né? O paciente que se sentir melhor e começar a voltar a ter boas experiências sexuais é um paciente que vai se sentir um pouco mais aliviado, menos angustiado, menos ansioso, né? Então, acho que as coisas vão se somando também. Tu tinha falado ali sobre até pessoas jovens, assim, já estarem, ou sempre tiveram, né, disfunção sexual, né? Então, essas pessoas, digamos assim, vamos tentar entrar agora num grupo de pacientes que não tem esses problemas que a gente estava citando, problema sistêmico. Perfeito. Né? Então, o paciente que em tese teria só disfunção sexual, tá? Existe, ou ele sempre vem com algum outro problema sistêmico, ou pode ser se o cara é perfeito, tudo, tá feliz com a namorada, com a esposa e tal, não é diabético, não tem insuficiência cardíaca, não tem nenhuma cardiopatia e tal, e ainda assim tem disfunção erétil, por exemplo. Cara, a gente vê de tudo, né? A gente vê pessoas aparentemente super saudáveis do ponto de vista físico, do ponto de vista clínico, faz exames, estão ok, né? A avaliação hormonal é ótima, é um cara que se alimenta bem, um cara que come bem, mas às vezes é um cara extremamente ansioso, né? E a ansiedade, e isso é interessante de entender também, né? Quando a gente tem aquela descarga de hormônios do estresse, né? Aquela descarga de adrenalina, aquela descarga de cortisol, noradrenalina, esses hormônios eles são potentes vasoconstritores, né? Então eles têm uma razão biológica para atrapalhar a ereção, né? E por isso que a ansiedade, né, ela de fato atrapalha a rigidez peniana, né? Ela interfere na rigidez. E aí o paciente corre o risco de entrar naquele círculo vicioso que eu te falei. Bola né? de neve. Ele tem uma experiência ruim, na próxima ele já vai estar mais preocupado lá com a rigidez do pênis do que com qualquer outra coisa. Né? E isso, né, aumenta o nível de ansiedade, o nível de estresse. Outra coisa que a gente vê, pacientes jovens, saudáveis, que não têm parceira fixa, que têm parceiras esporádicas, né? E isso acaba gerando uma autocobrança assim, de desempenho, né? Então o cara quer ter uma super performance com uma parceira nova, né? E fica super ansioso, e isso acaba também comprometendo o seu desempenho, né? É muito comum a gente ver pacientes jovens assim que já chegam, né, na consulta com hábito de tomar, né, Tadalafila, Cialis, né, antes das relações, justamente para se sentirem um pouco mais seguros, né? Esses remédios vão facilitar mesmo a ereção, né? Eles vão se contrapor àquele efeito vasoconstritor desses hormônios do estresse, e isso vai determinar um desempenho, né, melhor
Naquele momento. Naquele momento, só que aí o cara vai ficar sempre, né, inseguro quando não tiver o remédio. E falando especificamente desses remédios, né, vasodilatadores, eles podem causar, não é bem vício a palavra que eu estou procurando, é uma resistência, né, que tu precise sempre tomar, ou precise de doses maiores, ou não? Até do ponto de vista químico, não, tá? Não é remédio, não são remédios assim que o paciente vai desenvolvendo tolerância, Isso. né? Ou vai precisando de escalonamento de dose. Mas o que a gente vê é que o paciente fica muito inseguro quando não tem. Psicologicamente. Né? Fica uma bengala ali. O cara toma aquilo ali, aí ele fica mais relaxado em relação ao desempenho que ele vai ter, né? E isso acaba determinando um desempenho melhor, mas toda vez que ele vai ter relação, ele precisa, né, novamente desse recurso, né? Isso eu já vi, esse é um dia a dia, assim, né? Eu vejo muito paciente assim, né? Muito paciente assim. E tem uma história de um paciente jovem também, que acho que tinha em torno de 18 anos, né? E aí ele me procurou agora, depois do verão de 2024, né? Porque ele passou as férias em Balneário Camboriú, e daí lá ele tinha acesso. Cara, é um negócio que ficou meio febre, assim, entre a gurizadinha, assim, novinha, né, que se chama melzinho. Não sei se você já ouviu falar, mas isso eu aprendi com os pacientes também. Cara, tipo um mel, assim, um aspecto de mel, né, com a embalagem tudo escrito em árabe, ninguém sabia o que tinha ali dentro, né, só que os pacientes realmente, eles percebiam uma melhora da ereção, e eles tinham todos aqueles efeitos colaterais dos inibidores de fosfodiesterase 5, né, que são essas drogas que a gente usa, né, tadalafila, sildenafila, né, dava cefaleia, dava aquele rubor facial, entupia o nariz, né, então isso fazia a gente, né, crer que tinha algum princípio ativo ali, né, e o paciente passou o verão inteiro tendo relação usando o melzinho, e aí ele voltou para Porto Alegre, aqui não tinha o melzinho para vender, tinha em Balneário Camboriú, aqui não tinha. Né? E ele tinha pesquisado na internet, não sei o que, não conseguia comprar, e ele veio desesperado atrás de uma solução. Totalmente inseguro, ele não estava conseguindo, ele evitava qualquer oportunidade de relação sexual porque ele não tinha o negócio. Né? E isso a gente vê, não necessariamente com isso, né? Com essa substância, mas com as medicações mesmo. Né? A gente vê isso com muita frequência. Né? O paciente fica muito inseguro. Né? Por isso que não adianta também. Um dos pilares assim, importantes para tratar esses pacientes é um acompanhamento psicológico, né? Porque esse paciente ele tem que dominar o seu estresse, a sua ansiedade, né? É uma situação que desencadeia, né, os seus gatilhos lá de estresse e ansiedade, mas ele tem que aprender a lidar com aquilo, né? Para não ficar dependente de medicamento a vida inteira. Né? E o que acontece é que muitas vezes o paciente, em algum momento da vida, ele se estabelece com uma parceira, né? E aí aquela necessidade de demonstrar desempenho, né, vai com a intimidade, né, que ele vai adquirindo com a parceira nova, vai diminuindo, né? E aí ele vai ficando um pouquinho mais relaxado, né, um pouquinho menos ansioso. A própria parceira já... e aí com uma parceira fixa as coisas ficam mais fáceis, né? Do que com parceiras esporádicas. Quando a gente fala performance, a performance é só o paciente ter a ereção ou ele ter a ereção e ter a vontade? Porque são coisas diferentes, né? Às vezes ele tem a vontade e não tem ereção, ele tá louco pela menina, sim, né? E não tá conseguindo ter ereção. E às vezes ele tem ereção e ele não tá muito afim da mina, né? A gente vai ver os dois cenários. Mas que eu te falava de performance, até ia ser um pouquinho mais amplo, assim. Né? A gente está vivendo num mundo assim tão competitivo, de tanta demanda, e a gente vive com essa sensação assim, de que a gente não dá conta. Né? E a gente vê que existe uma necessidade infinita assim, de buscar coisas que melhoram a performance, não só sexual, né? Performance física, performance sexual, performance intelectual, né? Cara, aluno de ensino médio que não consegue estudar para uma prova sem tomar Ritalina, sem tomar Venvance, né? Porque tem que ir muito bem, né? Ou a pressão para passar no vestibular, a pressão para passar numa prova, né? Então, essa busca por
por esse doping, né, seja físico, sexual ou cognitivo, né, isso tá muito presente assim na nossa sociedade atual. Né? As pessoas elas não se conformam com o desempenho que elas podem ter naturalmente. Né? E talvez isso seja um pouco potencializado até por rede social, né? Na rede social todo mundo muito bem sucedido, né? Todo mundo muito bonito e todo mundo tem uma vida perfeita. Então todo mundo se olha no espelho e eu não tenho aquilo ali, eu preciso mais, eu preciso, né? E aí começa a buscar hormônio, né? Começa a buscar, né, esse tipo de droga para, né, para melhorar seu desempenho cognitivo e, né, e não se satisfaz nunca com o seu estado, né, atual, normal, fisiológico. Né? E isso vale para tudo, vale para hormônio, né? Eu vejo assim que hoje se criou até um conceito, um modelo de beleza, assim, beleza física mesmo, que, cara, que não é alcançável naturalmente, entendeu? Que a gente só consegue atingir com hormônio e com cirurgia plástica, né? Que tu olha na rede social, todo mundo tem a barriga riscada, né? Todo mundo é musculoso e a gente vê que naturalmente a gente não consegue atingir aquele padrão, né? Então as pessoas ficam buscando e ficam muito frustradas por não terem, né, aquele determinado padrão. Né? Então essa busca por mais, né, a busca por hormônio, por testosterona, né, é uma coisa muito frequente, assim, hoje é uma coisa muito presente. Né? Agora chegando perto do verão, cara, não consigo contar assim, quantos WhatsApps eu recebo assim, de paciente, doutor, queria só, não tem como a gente só fazer um ciclozinho, não sei o que, de tantas semanas, não sei o que, cara, né? Não é minha função, né? O médico ele nem pode, né, prescrever hormônios com finalidade estética. Né? O que existe é a indicação médica para aquele paciente que tem alguma deficiência hormonal. Aquele paciente com deficiência hormonal, ele deve ser tratado. Né? Mas essa finalidade estética ou finalidade pura de aumento de performance, né, de uma pessoa saudável, né, isso é uma às vezes é uma ilusão, assim, né? A pessoa acha que vai, né, ter uma grande mudança de vida, assim, quando usar, enfim, testosterona ou quando fizer uma cirurgia plástica. Né? Dentro da urologia, né, quando o paciente chega para ti, por exemplo, no caso da testosterona, né, que é muito comum aí, né, mais famosa, né? Sim. Existem outros vários hormônios aí que o pessoal dos bodybuilding usam, né? Eles usam outros produtos, né? Mas o mais comum é a testosterona, Durateston, então o pessoal usa isso. E existem alguns efeitos colaterais, né, dentro da urologia. A gente não precisa entrar num assunto assim de todos os efeitos colaterais da testosterona, né? Não, mas a gente pode, porque porque a gente tem que lidar com tudo isso mesmo, né? O que tu diria assim dentro dos efeitos colaterais, né? Vamos falar o que o uso da testosterona. Vamos pegar, a gente pega alguém que tem um nível, existe um nível fisiológico normal da testosterona dentro do corpo do homem. Existe. Tá? É claro que o homem, quando está com déficit, né, que nem tu estava dizendo, né, está com déficit, sintomas. É importante a gente não demonizar a testosterona, pelo contrário. Tá? A testosterona é um hormônio super importante. Né? A testosterona ela atua em todo o nosso corpo, né? A deficiência de testosterona compromete muito a qualidade de vida dos homens, né? O homem com baixa testosterona, ele tem sintomas físicos, ele tem sintomas sexuais, ele tem sintomas cognitivos, né? E esses sintomas eles são prontamente revertidos quando a gente traz essa testosterona de um nível baixo para um nível normal. Né? Então o objetivo do tratamento do homem hipogonádico, que é como se chama o homem com testosterona baixa, é esse, é trazer ele de um nível baixo para um nível normal, para uma faixa fisiológica. Tá? Então, só para não ficar uma ideia de que testosterona é ruim, não, pelo contrário, testosterona é super importante. Tá? O que a gente vê é o abuso, é o mau uso, né? Aí sim, né? Especialmente com essa finalidade estética ou com finalidade de performance, né? Performance esportiva, né? Ou para ganho de massa muscular.
E a gente vê, aí sim, homens e mulheres, né, fazendo as mais esdrúxulas combinações em doses, né, absolutamente desnecessárias, né, para ter um ganho de desempenho físico, né, rápido, né, e aí sim, é até difícil de te dizer assim, ó, quais exatamente os riscos que aqueles pacientes, né, com níveis suprafisiológicos, né, com níveis super elevados de testosterona, que riscos que eles correm, porque essa não é uma população adequadamente estudada, né? Não tem como tu padronizar droga, né, nível de testosterona, né? Essa é uma população que usa as mais diferentes combinações nas mais diferentes doses, né? Mas umas coisas que são clássicas, né, em relação a efeitos colaterais, infertilidade, né? Então o homem com altas doses de testosterona, ele vai suprimir, ele vai inibir a sua produção de espermatozoides, né? E esse é um efeito que não é muito rápido de se reverter, e algumas vezes a gente tem bastante dificuldade, né, para reverter, para reestimular esses testículos a produzirem espermatozoides novamente, né? Então, e muitas vezes a gente vê que os pacientes nem fazem a menor ideia, né, de que testosterona poderia causar dificuldade de gravidez no futuro, né, que aquele uso de, mas só usei 6 meses, só usei 8 semanas, só fiz um ciclinho, né? Cara, que às vezes usam tantas drogas misturadas e drogas que fazem uma forte supressão do eixo hormonal e que às vezes 4, 8 semanas é suficiente para deixar aquele eixo inibido. Um mês só já pode dar. Claro, né? Cara, tem drogas que são fortemente supressoras do eixo hormonal. Né? Então, acho que infertilidade é uma questão super importante. Outra questão é aumento de glóbulos vermelhos, né? A testosterona, ela estimula a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos, né? E glóbulos vermelhos numa quantidade... O que são os glóbulos vermelhos? Glóbulos vermelhos são as células do sangue que transportam oxigênio. São as hemácias. Isso, as hemácias. Então, elas... Mas não é bom ter bastante glóbulo vermelho? É bom até um determinado nível, porque isso começa a aumentar o risco de eventos tromboembólicos, né? Esse sangue muito... É muita célula circulando dentro de para pouco líquido, né? Então, esse sangue fica muito denso, muito viscoso, né? Ele começa a aumentar o risco de eventos tromboembólicos, de tromboses, tá? Que pode dar no coração também essa trombose. Pode dar no coração, pode dar nos membros inferiores, tá? Infartar, então. Também. Porque aqueles pacientes que infartam na academia, né, num tatame de jiu-jitsu, pode ter alguma influência, né? Outra coisa é hipertrofia do músculo cardíaco, né? Isso também é uma causa de morte súbita. Por causa da testosterona. Por causa da testosterona, nós estamos falando. Porque ela faz crescer todos os músculos. Todos os músculos. Né? Inclusive o miocárdio, que não era para crescer daquela maneira. Exatamente, com aquele super estímulo. Isso. Né? Um outro efeito adverso super comum, né, é ginecomastia. Né? Toda a testosterona que entra no corpo do homem, ela sofre uma transformação por uma enzima que se chama aromatase, que é uma enzima muito presente no tecido gorduroso, no tecido adiposo. Então, ela é especialmente ativa naqueles pacientes com sobrepeso ou obesos, né? A testosterona chega na gordura, a aromatase transforma a testosterona em estradiol, que é um hormônio feminino. E essa desproporção entre testosterona e estradiol também aumenta, né? Risco de evento cardiovascular, né? Estradiol muito alto diminui libido, né? A gente precisa do estradiol, o estradiol é um hormônio importante, o homem também tem estradiol, mas sempre num nível baixo e controlado. Quando esse estradiol aumenta, né, então pode dar diminuição de libido, aumentar o risco de evento cardiovascular e pode estimular o crescimento das mamas, né, que é uma condição que a gente chama de ginecomastia. Então, mesmo usando testosterona. Usando testosterona, né? Na verdade, como consequência do uso de testosterona. O cara quer usar testosterona achando que vai ter o peitoral rasgado ali e tal. Não, às vezes pode ter... fica com o peitinho de ginecomastia. Ginecomastia. Né? E ginecomastia é super difícil de tratar. Muitas vezes tem que tratar, tem que fazer tratamento cirúrgico mesmo, né? Porque depois que aquela mama já se desenvolveu e se estabeleceu, não existe nenhum remédio que faça aquele tecido
regredir de uma forma eficiente. Né? Então, muitas vezes o paciente tem que ir para um cirurgião plástico ou para um mastologista para fazer a cirurgia de mastectomia. Né? E isso, infelizmente, não é tão raro. Né? Acho que mais ou menos assim, e nas mulheres, né? Claro, testosterona é usado por homem e por mulher. Né? A gente vê cada vez mais mulheres também usando testosterona e outros esteroides, né? Androgênicos. E aí leva a engrossamento da voz, né? Hipertrofia do clitóris. É interessante, o engrossamento da voz é um sintoma, é um efeito colateral que dificilmente regride completamente depois que se cessa o uso da testosterona. Né? Então, aquela mulher que engrossou a voz usando a testosterona, se ela parar de usar a testosterona, ela não vai ficar com a voz normal que tinha antes, provavelmente. Tá? Então, mas esse é um fenômeno hoje, né, que a gente vê que hoje é muito frequente. Né? Se a gente vê, se fosse fazer uma pesquisa aqui nas grandes academias da cidade, assim, a gente ia se assustar com o percentual de pessoas usuárias, né, de testosterona, com indicação ou sem indicação, né, médica. Hoje, nós estávamos falando também dos pacientes jovens ali, né? Então, é meio difícil, a não ser que ele tenha alguma patologia, o paciente jovem necessitar, assim, de um uso de testosterona, né? E mesmo assim eles estão querendo usar. Existe, eventualmente, uma confusão neles mesmos, assim, do problema psicológico, eventualmente, né? Da disfunção, que eles acham que talvez possa resolver o problema psicológico com a poção mágica, que seria o hormônio. É que, se tu for ver assim, ó, quais são os sinais e sintomas da deficiência de testosterona? Né? Cansaço, falta de energia, falta de libido, irritabilidade. Cara, são sintomas muito subjetivos, são sintomas que muitas coisas causam. Né? O cara está num período de maior sobrecarga, mais estresse, privação de sono, o cara vai ficar cansado, sem energia, diminuição de força, né? Diminuição de libido. Isso não necessariamente vai melhorar com testosterona. Né? Se ele tem um nível de testosterona normal, não faz sentido eu dar testosterona achando que ele vai melhorar, né, desses sintomas que são absolutamente subjetivos. Então, só que o paciente busca sempre essa solução mágica, né? O paciente queria uma chave de liga e desliga, né? Ele queria tomar uma pílula que resolvesse, né, todos os seus sintomas. A gente é assim, né? A gente tem essa necessidade assim, imediatista de resolver pelo caminho mais fácil. Mas, ainda mais quando a solução é muito mais complexa, né? O cara tem que rever todos os seus hábitos de vida, né? E todo o seu estilo de vida, né? Às vezes hábitos de uma vida inteira. E claro que seria muito mais fácil tomar um remédio, né, para resolver aqueles sintomas, mas as soluções não são tão fáceis assim. Dentro desses efeitos adversos que tu estava falando, dentro da urologia, né, a testosterona ela pode causar algum tipo de câncer pelo uso dela? Sabe que existe uma associação, e isso é uma coisa que eu vejo até alguns urologistas fazendo confusão, tá? De que testosterona causaria câncer de próstata. Cara, esse é um assunto super importante a gente abordar, que eu acho que é importante a gente desmistificar algumas coisas. O câncer de próstata é uma doença dependente de testosterona. O câncer de próstata não existe num contexto de ausência de testosterona. Tá? Câncer de próstata, vamos pensar no início do câncer de próstata. Tá? Então ele precisa de um ambiente com testosterona para iniciar e para se desenvolver. Mas é só isso. Tá? O risco de câncer de próstata ele não tem uma relação direta com o nível de testosterona. Não existe assim, a minha testosterona é mais alta que a tua, então meu risco é maior que o teu. Né? Isso não existe. Pelo contrário. Tá? Existem estudos que mostram que aqueles pacientes hipogonádicos, os pacientes que têm testosterona baixa, eles estão sob maior risco de ter câncer de próstata. E quando eles têm câncer de próstata, eles têm doença mais agressiva do que aqueles que têm testosterona normal. Tá? A testosterona ela é importante, mas ela é até determinado nível. Né? Existe uma teoria que se chama teoria de saturação dos receptores androgênicos. A gente consegue estimular a próstata com androgênio, com hormônios masculinos, até determinado ponto. Quando esses receptores estão completamente saturados, não adianta
eu dar mais testosterona, não vou estimular mais. Né? Então, para a próstata, o que vale é o paciente ter testosterona ou não ter. Ele estar castrado, né? Não ter testosterona ou não estar. E isso é importante porque a castração, né? Seja ela medicamentosa, seja ela cirúrgica, é um tratamento importante, é um tratamento que se usa no dia a dia em determinados cenários de câncer de próstata, tá? De doença mais avançada. Mas o que a gente faz? A gente suprime, a gente tira a testosterona, porque a gente sabe que o câncer de próstata sem a testosterona ele vai regredir. Tá? Mas é mais ou menos um raciocínio, assim como uma planta que tu deixou sem molhar, sem regar, durante uma viagem, né, de uma semana. Tu volta, a planta está murcha. Né? É a próstata sem testosterona. Tu põe água, né? Ela responde, né? Ela vai ficar viva de novo. Se tu botar mais água, ela vai crescer e virar uma árvore. Né? É mais ou menos o raciocínio em relação à testosterona e o câncer de próstata. Precisa de testosterona? Precisa. Mas testosterona não aumenta o meu risco. Sim. Nem nos níveis... nem nos níveis suprafisiológicos. Altíssimos, assim. Não, porque se eu atinjo, né, se eu saturo, se eu preencho todos os meus receptores, né, com 150 de testosterona ou com 200 de testosterona, e esse nível vai variar, esse ponto de saturação vai variar de um paciente para o outro, porque uns vão ter mais receptores e mais avidez por testosterona. Sim, isso não tem como saber. Né? Então cada paciente vai ter mais ou menos o seu nível, mas se eu saturei com 150 de testosterona, para a próstata, pouco importa se a testosterona é 180, 200, 1000, 3000. A próstata já está estimulada no seu máximo. O que é diferente para o músculo. O músculo ele continua respondendo com níveis mais altos de testosterona. Né? Isso é super interessante. A próstata ela não responde a 500 e a 1000 de testosterona. Para a próstata é a mesma coisa. Para o músculo faz diferença. Tu ter 500 de testosterona ou tu ter 1500 de testosterona. O músculo ele responde mais, ele vai sofrer mais hipertrofia, né? E por isso que bodybuilders, né, buscam níveis, né, às vezes indetectáveis, né, de tão altos de testosterona. Que o paciente vai fazer um exame no laboratório, o laboratório não detecta, só bota ali maior do que 1500 ou maior do que 2000, né, porque o nível de testosterona está tão alto. Mas por quê? Porque o músculo continua respondendo. A próstata não. A próstata responde até um determinado valor e que é um valor bem baixo. É um valor mais próximo do nível de castração do que do nível normal. Né? Então, usar testosterona, mesmo em níveis suprafisiológicos, não parece aumentar risco de câncer de próstata. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Assim, eu tenho vários pacientes no consultório que têm câncer de próstata tratado, né, que trataram, fizeram sua prostatectomia, né, e que tinham testosterona baixa e que a gente repõe testosterona sem problema algum, né, sem aumentar o risco desse câncer voltar, sem aumentar o risco de recidiva da doença, né, porque isso não vai acontecer por causa da testosterona. Né? A recidiva da doença vai acontecer por razões relacionadas à doença, mas não relacionadas à testosterona, à reposição de testosterona. Se trazer o paciente de uma faixa de baixa testosterona para uma faixa normal, não aumenta em nada o risco nem de recorrência num paciente que já teve câncer de próstata. Níveis muito elevados, a gente estava falando ali, estamos falando aqui na disfunção, né, do paciente que tem dificuldade, né, que a gente costuma dizer que o paciente brocha, né, broxou. Paciente disfunção erétil, impotência. E aí, dentro ainda dos níveis muito elevados de testosterona, porque os níveis abaixo do fisiológico, a gente já conversou que eles podem ter esses sintomas, né, de não conseguir ter ereção e tal. E os níveis muito altos. Isso pode também dar Pode. O que acontece? O nível muito alto, quanto maior o nível de testosterona, lembra que eu te falei da aromatase, né? Maior vai ser a conversão para estradiol. Então, esse paciente com testosterona na casa dos milhares, ele vai ter estradiol na casa das centenas. Né? E esse estradiol no homem vai levar à disfunção erétil também, vai levar à diminuição de libido e vai levar à disfunção erétil. Né? Então, isso a gente vê naquele paciente com níveis, né, suprafisiológicos, né, muitas vezes por conta dessa aromatização da testosterona. Porque
antigamente se falava, fazia uma piada com o pessoal que era fortão. Tomava bomba e ficava broxa. Então isso existe. Existe. Tá. Agora nós vamos entrar num outro assunto que também tem a ver com isso, disfunção, tá? Que é a finasterida. Boa. Né? Que é para queda de cabelo, que eu não uso. Interessa, né? Eu não uso. Né? E a finasterida ela é um produto que ela serve para quê? Dentro da urologia. Isso. A finasterida ela é um inibidor da 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase é uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que é um metabólito da testosterona que é mais potente, que tem mais avidez pelos receptores e que tem, enfim, um androgênio mais potente, bem mais potente, 100 vezes mais potente do que a própria testosterona, mas que a gente tem numa quantidade muito menor. Tá? Só que a DHT, a dihidrotestosterona, ela está associada à queda de cabelo. Né? A gente perde cabelo justamente nas áreas do couro cabeludo mais ricas em receptores androgênicos. Então, a finasterida ou a dutasterida, né, são os dois representantes, né, dos inibidores 5-alfa-redutase, eles servem para diminuir essa conversão de testosterona em dihidrotestosterona e tem esse efeito, né, na alopecia androgenética, na queda de cabelo, né, relacionada à queda de cabelo do homem. Tá? Na próstata, a DHT, né, a dihidrotestosterona, ela está associada com a hipertrofia, com o ganho de volume da próstata. Então faz sentido a gente inibir essa transformação de testosterona em dihidrotestosterona na próstata para diminuir o crescimento prostático. Então a finasterida e a dutasterida são drogas que nasceram, né, inicialmente para tratar justamente o crescimento prostático. E aí uma das utilidades hoje, por esse mecanismo de ação, né, é também tratar a alopecia androgenética. As duas drogas têm hoje essa recomendação em bula, né, para tratamento de alopecia. Mas são drogas que foram originalmente desenvolvidas para tratar a hiperplasia prostática. E por que é ruim a hiperplasia prostática? Por que não dá para deixar ela crescer? Bom, primeiro, hiperplasia prostática, hiperplasia de próstata todo homem vai ter. A próstata é que nem o nariz e a orelha, vai crescer até o último dia de vida. Né? E a nossa uretra, canalzinho que leva a urina, né, da bexiga para fora, a primeira porção da uretra passa no meio da próstata. Então, por dentro dela? Por dentro da próstata. Né? Então, muitas vezes, esse crescimento da próstata vai espremer o canal uretral, né? Vai diminuir, né, o fluxo de urina da bexiga para fora e vai, consequentemente, trazer dificuldades na hora da micção. Né? Isso vai se refletir em diminuição do jato urinário, né? O paciente vai ter que, ou vai urinar e vai ficar com sensação de que não esvaziou completamente a bexiga, aquela urina que fica pingando depois que ele saiu do banheiro, vai ter que ir no banheiro com mais frequência, vai acordar à noite mais vezes para urinar. Né? Esses todos são sintomas típicos de hiperplasia de próstata. Então, quando o paciente começa a apresentar alguns sintomas, e não é todo homem que vai ter sintoma, né? Mas muitos vão ter, essa é uma doença super frequente, a gente trata, né, não só com os inibidores 5-alfa-redutase, como a gente falou, mas também com alfa-bloqueadores, que são drogas que relaxam a musculatura da próstata e diminuem essa resistência à passagem da urina. Né? Então o paciente tem um alívio, né, dos seus sintomas urinários, mas com o passar dos anos, a próstata vai continuar crescendo. Né? Então, muitas vezes, até o medicamento pode não ser suficiente. Tá? Muitas vezes vai ser, e muitos homens nem vão precisar de remédio. Né? Mas alguns vão, apesar do remédio, ter progressão dos seus sintomas e acabar precisando de algum tratamento cirúrgico, por exemplo. E dentro do nosso assunto aqui, que é disfunção erétil, essa hiperplasia prostática, ela pode prejudicar alguma coisa ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Em tese, poderia usar a finasterida para melhorar a disfunção erétil. Isso existe ou não? Tu sabe que
embora do ponto de vista fisiológico não pareça haver uma relação, a próstata crescer, parece que não tem motivo para aquilo atrapalhar a ereção. Mas a gente vê que são coisas que andam juntas. Né? O paciente que tem mais sintoma urinário é um paciente que tem uma frequência maior de disfunções sexuais e vice-versa. Tá? Hoje, a tadalafila, que é uma das principais drogas que a gente usa para tratar a impotência, é uma droga também aprovada para melhorar sintomas urinários, né? Para melhorar sintomas de hiperplasia de próstata. Então, ela é uma bela droga para tratar aqueles pacientes que sofrem das duas condições, né? O paciente que tem uma ereção que já não está tão boa e que tem uma micção, né, que começa a incomodar. E muitas vezes a gente usa as associações, né? A gente associa um alfa-bloqueador com a tadalafila, né? Usa um alfa-bloqueador, inibidor de 5-alfa-redutase, né? Dutasterida e tadalafila, e vai dependendo da severidade dos sintomas, né? Mas aquele paciente que tem disfunção erétil junto, existe uma tendência, né, a gente usar a tadalafila, né, como um adjuvante, pelo menos, né, no tratamento da hiperplasia de próstata. Né? E é super eficiente, é um tratamento super eficaz. E dentro dessa disfunção erétil, assim, entrando alguma coisa não medicamentosa, né? Por exemplo, assim, atividade física, né? Existe alguma coisa assim não medicamentosa que a gente possa fazer, assim? A gente já sabe que a atividade física ela está muito relacionada ao aumento de testosterona. Ela Exatamente. não vai aumentar a testosterona em nível absurdo. Suprafisiológico, Ela exatamente, ela vai aumentar num nível fisiológico, né? Porque dentro da nossa fisiologia humana ela vai ir até certo limite, né? Que é o que a gente estuda, né? Isso tem benefício mesmo, é prescrito pelo médico. Cara, atividade física, especialmente atividade física com carga, né? Atividade física com peso. Musculação. Claro, musculação, né? Ou treinamento funcional, ou crossfit, ou enfim, mas atividade com carga. Claro que é ótimo o cara correr, eu sei que tu gosta de correr, claro que é ótimo caminhar, mas quando a gente pensa em ganho de testosterona, né? Atividade física com carga, atividade sexual, né? Manter uma vida sexual ativa, né? Isso mantém os nossos níveis hormonais. E, cara, tem uma coisa super importante que é padrão de sono, qualidade do sono. Tá? A testosterona ela é produzida numa fase muito específica do sono. Durante uma noite a gente tem vários ciclos, a gente passa por várias fases de sono e a testosterona ela é produzida numa fase específica. Tá? Ela é produzida principalmente no sono REM. Se a gente tem um sono muito interrompido e não cumpre todos aqueles ciclos, ou aquele paciente que usa remédio para dormir, né? Como é o padrão de sono do paciente que usa remédio para dormir, assim, pum, 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 e acorda. Né? Ele não cicla. Né? O paciente que não faz ciclo, ele chega no início da manhã com testosterona baixa, que é a testosterona que ele vai ter para enfrentar todo dia. Né? Então, o padrão de sono é super importante. Eu peço cada vez mais exame de polissonografia para os pacientes com testosterona baixa e muitas vezes a gente identifica uma síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono. E essa testosterona ela vai melhorar, não é com reposição de testosterona, ela vai melhorar com CPAP. Né? Paciente que ronca, então paciente, vai ter testosterona. Paciente que ronca, aquele paciente com sobrepeso, né? Paciente que dorme mal. Né? Isso na anamnese é fácil de identificar, né? Como é que tu acorda? Tu acorda descansado? Não, acorda um bagaço já. Já vou começar meu dia, né? Esse é um cara que não está tendo um sono reparador. Né? Se ele não está tendo um sono reparador, ele não está tendo uma produção hormonal adequada durante o período da noite. E esse é um paciente que no fim do dia, né, vai estar com uma testosterona baixa cronicamente. Né? E aí a primeira coisa é melhorar o padrão de sono. Né? Isso é super importante. Indo mais para o final agora, vou fazer outra pergunta que também está relacionada à disfunção, tá? Não é bem o que a gente estava falando até agora, mas é a ejaculação precoce, né? Que não é bem o déficit, né? Mas como é que funciona? Assim, tem alguma coisa, está bastante relacionada à parte psicológica e tal? Muito. Tem medicação, tem a ver com a testosterona alta, baixa, outro hormônio? Como é que funciona isso? Perfeito. Bom, primeiro, o que é ejaculação rápida? Né? Ejaculação rápida é qualquer ejaculação que acontece antes do casal se sentir satisfeito. Né? Não existe um critério tempo, não existe 1 minuto, 10 minutos, meia hora. Né? Então, qualquer ejaculação que venha antes da satisfação do casal, isso pode ser em 10 minutos, ou isso pode ser em menos de 1 minuto, né? Isso se chama de ejaculação precoce, ou ejaculação rápida. Tá?
Ejaculação precoce, ela é muito comum essa associação com ansiedade, né? E é muito comum a associação com disfunção erétil. Uma vez que aquele paciente que percebe que está na iminência de perder a ereção, ele acaba abreviando a relação, ejaculando logo. Tá? Então esses pacientes, por isso que é importante a consulta para a gente entender, né, que paciente é aquele. Se é um paciente que a gente entende que tem essa associação com a iminência da perda da ereção, ele vai melhorar a ejaculação precoce melhorando a ereção. Né? Então a gente melhora a ereção e automaticamente o controle sobre a ejaculação acaba melhorando. Tá? Vão ter pacientes que não vão ter uma causa facilmente associável, né? O paciente que tem uma ejaculação precoce primária, por exemplo, ele tem desde o início da sua vida sexual, né? Isso tem associação com ansiedade, né? É importante a gente tratar esse paciente em paralelo com psicoterapia, para que ele possa abordar essa questão emocional e essa questão da ansiedade, que ele possa administrar essa ansiedade de uma forma mais madura, mais saudável, né? Mas esse é um paciente que provavelmente vai precisar de tratamento medicamentoso. Tá? Recentemente a gente teve o lançamento da primeira droga que é específica para ejaculação precoce, que é a dapoxetina. Tá? A gente não tinha nenhuma droga específica para esse tratamento. O que a gente fazia era se apropriar de um efeito colateral dos antidepressivos. Né? Pacientes que usavam antidepressivo, que usam antidepressivo por várias razões, né? Por depressão, ou por ansiedade, ou por dor crônica, ou por qualquer coisa, eles têm um efeito colateral, que é a dificuldade para ejacular. Então a urologia se apropriou desse efeito colateral para tratar os pacientes com ejaculação precoce. Então, até hoje essa ainda é a primeira linha, ou pelo menos assim, a classe de medicamentos mais prescrita para ejaculação precoce, né? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né? Que são antidepressivos. Mas agora a gente tem uma droga que até é dessa mesma classe, né, que é a dapoxetina, mas que ela é uma droga que foi estudada e aprovada para, não depressão e ansiedade, mas para exclusivamente ejaculação rápida. E é uma droga que se pode usar sob demanda, né, assim como o Viagra era lá no início, né, o paciente tomava, né, meia hora, uma hora antes da relação, dapoxetina também. Né, o paciente toma antes da relação, né, quando ele consegue ter alguma previsibilidade, e ela tem uma ação rápida, né, uma meia-vida curta, né, ou seja, ela é rapidamente metabolizada e eliminada, então ela serve para aquela relação sexual. E tem funcionado bem. E é um tratamento super eficaz, Mas é importante entender, né, que esses pacientes com ejaculação rápida, né, muitas vezes são pacientes super ansiosos, são pacientes que têm uma autocobrança muito grande, né, e então a psicoterapia ela é importante se a gente for pensar no médio e longo prazo daquele paciente, né? Porque às vezes são pacientes jovens, a gente não quer que esses pacientes fiquem tomando remédio por uma vida inteira, né? Vai tomar remédio para ejaculação rápida desde os 20 anos até seu último dia de vida, a última relação sexual, né? Então, a gente tem que tentar endereçar também, né, essas questões emocionais relacionadas a isso com psicoterapia. E nisso a psicoterapia é também muito eficaz. Acho que essa dobradinha de tratamento medicamentoso e psicoterapia para o paciente com ejaculação precoce é a melhor receita, assim. Até para ele não ficar com uma bengala que nem com a tadalafila. Exatamente. Fica inseguro sem a medicação, né? Bom, conversei aqui com meu colega Daniel Freitas, né? Um grande colega, né? Passou 6 anos comigo lá na faculdade, agora um urologista. Se alguém ficou com alguma dúvida, né, Andrologia Moinhos, isso, né, é só procurar o Dr. Daniel na Andrologia Moinhos, aqui em Porto Alegre, né. Te agradeço muito por ter vindo aqui, cara, obrigado mesmo, né, tirou muitas dúvidas, minhas dúvidas. A da ejaculação precoce foi um amigo meu que mandou te perguntar. Mas boa. Foi, cara, te agradeço demais, cara. Mandou no chat, Ele né? me mandou no chat aqui, né? Entendi. Te agradeço muito, cara, obrigado demais. Não, cara, eu que te agradeço, um privilégio e fico à disposição sempre. A gente tem muito assunto para abordar. Acho que quando a gente entra nesse universo, assim, de questões sexuais, disfunções sexuais, cara, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, porque vão surgir mais assuntos, então fico à disposição aí, para mim é um maior prazer. Vamos conversar mais vezes com o Daniel. Fica aqui mais um episódio do canal O Paciente.
Se vocês ficaram com alguma dúvida, escrevam aí, se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho. E até a próxima, pessoal. Obrigado.